o carinho do nosso Vaninho aqui, nos preparando essa surpresa que nos surpreendeu ontem, né? Mostrando aí algumas fotos de lugares diferentes do país, ao lado de Richard Simonetti, em Vitória, por exemplo, e selecionando a reportagem da TVM, a TV de Matão, que foi exibida lá na cidade em função do título, e nós somente aceitamos o título porque eu penso que não fazemos nada, estamos todos instrumentos para esse trabalho de divulgação espírita que nos motiva, que nos entusiasma. Mas só aceitamos o título pela oportunidade de falar do Cristo fora do ambiente espírita. A única razão que nos levou a aceitar o título, que consideramos apenas uma convenção social, o município gosta de fazer isso, né? É uma coisa que acontece com frequência. Então aceitamos pela oportunidade de falar do Cristo. E lá na Câmara Municipal de Matão, há um detalhe muito interessante que ficou muito realçado nas fotos, porque Kai Barchutel, que lá laborou, ele que é natural do Rio de Janeiro, foi o primeiro prefeito da cidade, nos idos de 1899 aproximadamente. E Kai Barchutel foi o idealizador do plano diretor da cidade, elaborando um plano que deu avenidas largas à cidade, e foi um cidadão muito humanitário, preocupado com as causas sociais, antes de se tornar espírita. E um detalhe que chamou muita atenção nas fotos foi a foto de Kai Barchutel, atrás de mim e da esposa, e isso nos emocionou bastante, porque o trabalho de Kai Barchutel é muito marcante, muito expressivo, ele influenciou gerações, influenciou cidades, pessoas. E lá em Mineiros do Tietê, onde eu nasci, em 1923, quando Kai Barchutel estava atuando com o seu jornal O Clarim, já havia publicado algumas obras, faltava 2 anos ainda para publicar a Revista Internacional de Espiritismo, o nosso Kai Barchutel imprimiu na sua gráfica os estatutos do Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, em Mineiros do Tietê, onde eu nasci. Então, há uma vinculação muito ampla do nosso coração, da nossa sensibilidade, e tenho muita gratidão por Kai Barchutel, pelo entusiasmo, pelo significado dele na minha vida pessoal e da minha família, de forma que a gente vem aqui ao Paraná, agradecido, feliz pela oportunidade de cumprimentá-los, de saudá-los. Quero cumprimentá-los a todos com meu coração emocionado, agradecido, cumprimentar a casa pela estrutura física dos equipamentos que nos oferecem, porque não é em todo lugar que a gente encontra uma estrutura que a gente já constata a operacionalidade delas imediatamente. E isso é motivo de alegria, de gratidão, porque existem muitos lugares que a gente não consegue nem utilizar o computador, não consegue, isso não é crítica, mas apenas cumprimentando a estrutura oferecida pelas casas. Porque uma estrutura dessa, na segunda parte, que eu quero emocionar e tocar todos vocês com uma mensagem muito emocionante, se não houvesse essa estrutura, seria impossível realizar o que vamos realizar após o intervalo. Mas, de qualquer forma, é uma alegria muito grande estar aqui. Nunca tinha vindo à cidade, é a primeira vez que estou em Cascavel, fui acolhido pela simpatia do casal Vlamir e a nossa querida Sônia, e me sinto à vontade. É por isso que realmente disse o Vanir que estou à vontade, estou mesmo, e gosto muito de fazer isso, desse contato, desse intercâmbio com os irmãos espíritas em todo o país. E nós oferecemos para a tarde este tema por uma questão muito simples, porque esse tema ele é completamente interativo e não nos deixa dar sono depois do almoço, porque esta hora depois do almoço é a hora que a gente tem vontade de cochilar, de deitar, e este tema não permite isso. Porque na verdade quem faz a palestra nesta primeira parte não sou eu, serão vocês, os protagonistas desse projeto reencarnatório. Se nós pensarmos na palavra, tem uma pequena parte introdutória que eu tenho que fazer, que vai durar no máximo 5 minutos ou 10 se passar, não vai passar disso. Esta palestra, se nós pensarmos na palavra projeto,
nós vamos nos lembrar de um projeto de engenharia, por exemplo. Mas um projeto de engenharia não se restringe, a palavra projeto não se restringe à engenharia. Nós podemos ter um projeto de uma festa de aniversário, de um casamento, podemos ter um projeto de uma faculdade, nós podemos ter vários projetos. Então, o projeto é algo que nós estamos elaborando, que estamos planejando, visando atingir determinado fim, ou realizar alguma coisa. Agora, imagine vocês acrescentarmos a palavra reencarnatório. Refere-se a um planejamento de reencarnação. Todos nós que estamos nesta sala e neste planeta, estamos reencarnados. Não há nenhuma exceção, a não ser os espíritos que estão aqui, que estão desencarnados. Mas aqueles que estamos ocupando um corpo de carne, estamos reencarnados. E não é a primeira vez. Já reencarnamos inúmeras vezes. E vamos reencarnar inúmeras outras vezes. Porque é através desse processo de repetição das experiências que nós amadurecemos, que aprendemos, que reaprendemos, que reavaliamos, que avaliamos. Mas este projeto reencarnatório é feito antes da nossa reencarnação, é claro. Ele foi elaborado carinhosamente e amorosamente pelos nossos mentores, os espíritos que cuidam da nossa caminhada evolutiva. Espíritos da nossa condição, no estágio que estamos, não temos condições ainda de elaborar um projeto de vida futura. Embora possamos opinar, em alguns casos, embora possamos solicitar algumas providências, algumas ocorrências, mas nós somos espíritos ainda necessitados de uma orientação superior. Não temos ainda a maturidade capaz de elaborar um projeto de uma vida, seja de 60, de 70, de 30, de 90 anos, que atenda às nossas necessidades evolutivas. Para isso somos orientados por espíritos mais experimentados, espíritos que guardam grande experiência. Então, quando pensamos num projeto reencarnatório, é importante que levemos em conta os princípios básicos do Espiritismo. Nós não temos que decorar isso, mas nós temos que saber, porque é exatamente desses princípios espíritas, a base estrutural sólida do conhecimento espírita, que nós vamos retirar o conhecimento que nos dá segurança para evoluir, para entender os processos da vida. Aprendemos com clareza sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, dos mundos habitados. Aprendemos ainda sobre a mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, a lei de ação e reação, e também compreendemos com exatidão a importância da presença e o embasamento do Evangelho em tudo isso. Mas analisemos um deles, que é justamente a reencarnação. A pluralidade das existências, que é a base do progresso. É também a única alternativa que explica os extremos. Vivemos numa sociedade de intensos extremos. Somos contemporâneos de Madre Teresa de Calcutá e de Fernandinho Beiramar. Somos contemporâneos de criaturas extremamente opostas no intelecto e na moralidade, irmãos uns dos outros, todos filhos de Deus, mas com diferenças emocionais, psicológicas, culturais, morais, expressivas. Como explicar esses extremos? O que não dizer ainda das diferenças sociais? Por que um nasce pobre, com extrema dificuldade, nasce na miséria, e outro nasce na opulência? Por que uns têm saúde a vida inteira e outros nascem doentes, passam a vida na enfermidade e desencarnam com um processo de grande sofrimento? Por que uns têm uma agilidade mental tremenda e outros têm uma grande dificuldade intelectual? A reencarnação tem como base um quesito importantíssimo: a justiça. Com a reencarnação nós aprendemos o que é a justiça divina. Nós começamos a compreender com mais exatidão como é que ela funciona. E quando nós pensamos na reencarnação, nós vamos nos lembrar de um projeto reencarnatório. O projeto
projeto reencarnatório, esse planejamento de uma existência, leva em conta as nossas bagagens. Os espíritos que vão elaborar um projeto de reencarnação, que vão planejar uma futura existência de alguém que vai retornar ao planeta, nós estamos vendo crianças nascerem todo dia. Nós temos as mulheres que engravidam, são espíritos que estão retornando. E para que um espírito retorne, existe um planejamento que leva em conta as nossas bagagens morais, intelectuais, emocionais, psicológicas. Leva em conta os fatores genéticos, para termos o corpo que precisamos, para atender a nossa necessidade de aprendizado, as nossas ligações com outros espíritos, os nossos pais, os nossos filhos, os cônjuges, não são por acaso. Foram planejados. Nós vamos entrar mais nos detalhes depois, inclusive da gravidez inesperada, a gravidez acidental, mas as nossas perspectivas também, os nossos débitos, créditos, méritos, deméritos, entre outros fatores. Nós gostaríamos de promover agora uma simulação visual do que é um planejamento reencarnatório. Meu amigo, você tem um outro microfone de mão aí? Não tem? Então nós vamos nos valer daqui mesmo. Vamos fazer de conta que estamos todos desencarnados. Alguém sentiu dor aí? Não? É que a morte não dói, sabe? O que dói é a consciência. A morte não dói. A morte é um processo anestésico. É como se fosse uma anestesia. De repente a gente vai despertando. O despertamento é variado para as pessoas, para os espíritos. Alguns despertam levemente, lentamente, outros mais rapidamente. A gente acorda e vê do lado a vovó. Vovó, mas você já não morreu? Não, meu filho, ninguém morre. Aí você tira uma conclusão própria, né? Então a morte é mais ou menos assim. Então, vamos fazer de conta que estamos todos desencarnados. Vamos fazer de conta que somos amigos de muito tempo. Nós estamos nos conhecendo agora. Nós vamos fazer de conta que somos velhos companheiros e que amamos profundamente uns aos outros. E vamos fazer de conta ainda que nós já atingimos o mérito de fazer escolhas livremente. Não é o nosso caso, mas vamos fazer de conta. É uma hipótese, é uma simulação relativa, é uma hipótese superficial. Mas nós vamos fazer isso para entender o mecanismo da pluralidade das existências e do seu planejamento. E vamos fazer de conta também que, apesar de sermos muito amigos, fazer de conta que estamos todos desencarnados, que tivemos o mérito de fazer escolhas, estamos no estágio que podemos fazer escolhas. Vamos fazer de conta que nós vamos fazer aqui hoje um planejamento reencarnatório. Então eu preciso de um candidato. Quem quer reencarnar? Como é que é seu nome? Luciana. Por favor, Luciana, vem aqui que nós vamos usar o microfone juntos. Nós vamos fazer de conta que a Luciana, tudo bem? Vai reencarnar. E nós todos somos muito amigos da Luciana. Todo mundo conhece a Luciana aqui? Gostam dela? Se não gostarem, faça de conta que gostem, por favor, né? Porque nós... você é famosa aqui, né? Todo mundo te conhece. Eu vou fazer algumas perguntas para a Luciana. Não são perguntas do Livro dos Espíritos, pode ficar sossegado, que eu também não sei decor. Tá bom? Nós vamos fazer algumas perguntas e vocês devem levar em conta durante todo o nosso processo antes do intervalo. Peço a vocês levarem em conta durante todo o processo. Essas perguntas são minhas e elas são adaptadas para uma dinâmica. Não é assim que os espíritos perguntam. Aliás, os espíritos não perguntam, tá? Nós vamos fazer isso apenas para facilitar o processo dinâmico da didática. E nós vamos acompanhar isso. Não é assim que os espíritos fazem. É apenas superficial para entendermos o processo. Luciana, você vai reencarnar. Você quer nascer homem ou mulher? Pode ver.
Tanto faz. Mas os espíritos não querem um tanto faz, eles querem que você se defina, é homem ou mulher? Mulher. Gostou de ser mulher? É bom? É. Você é mãe? Sou. Quantos filhos você tem? 2. 2. Que idade eles têm? Um de 20 e uma de 16. Já é vó ou não? Não, ainda não. Você vai adorar ser vó. É uma delícia ser vó. Tem uma netinha de 2 anos. Ah, então tá. Muito bem. Para nascer uma mulher outra vez, o que é que você precisa? Não vale soprar. Hein? Vocês têm que permanecer em silêncio. O que é que você precisa para nascer? Eu preciso de uma família. Mas né? antes disso. Antes disso? Antes da família. Um planejamento. Nós estamos fazendo. Já estamos fazendo. Mas como é que você faz para ganhar um corpo novo? Não vale soprar. Eu preciso dos pais. Ah, muito bem, porque eu pergunto por aí, o que você precisa para ter um corpo novo? A pessoa fala, eu preciso de caridade, eu preciso ser generoso. Não, não. No estágio que nós estamos, precisamos da célula masculina e feminina. Você precisa então de pai e mãe? Preciso. Por favor, apresente o pai e a mãe da Luciana. Quem gostaria de ser meu pai? Ela está em busca de um pai e de uma mãe. Vejam, os espíritos não ficam falando quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe. Não, leva em conta os relacionamentos anteriores. Nós estamos fazendo aqui uma simulação superficial. Mas para que haja simulação, ela precisa de um pai e de uma mãe. Apresente o pai e a mãe. Gente, não demore, senão o intervalo demora. Você vai ser o pai, Vani? Então venha. Pode ficar aqui na frente. Pode ficar aqui na frente, por favor. Você não vai usar o microfone, não tem direito. E a mãe, por favor. Muito bem. Conhece ela? Mamãe. Conhece ela? Estou conhecendo agora. Ou já nos vimos? Nascer filha. Aqui, seu marido. O que acharam deste encontro agora? Foi bom? Já nos conhecemos. Vejam, claro que não é assim. Claro que não é assim. Mas para que vocês possam participar, eu tenho que fazer assim, concordam? Muito bem. Você já tem pai e mãe. O nosso Vaninho vai nascer no Ceará. E ela vai nascer em Porto Alegre. Como é que eles vão se encontrar? Eu não sei, porque aí não sei se vai ser uma viagem da CVC, se vai ser uma faculdade, um vestibular. Depois eles combinam como é que eles vão se encontrar, porque eles vão se encontrar para que você venha ao mundo. Certo. Ok? Você vai querer ter irmãos? Sim. Quantos? Não vai esvaziar o auditório, por favor. Uns 5. Nossa. Mamãe? 5, você aceita? Você quer gêmeos e tri? Não, mas é que ela é mais 5, então tem que ser gêmeos. São 3 gravidezes, né? Pode ser um casal, Então, por favor, apresente os irmãos da Luciana, por favor. Quem quer ser meus irmãos? Ah lá, já. Venham. Podem vir. Você é irmão. Venham. Gozar dos irmãos levantam rapidamente. Sejam bem-vindos. Está faltando um homem aqui nessa família, além do Vaninho. Venham. Pode vir. Olha que festa familiar que aí está feita. Já deu 5 aí? Falta um ainda. Coragem. Vaninho, você se prepare para a próxima encarnação, porque serão 6 filhos. Aqui no Paraná vocês gostam de ter bastante filho, né? Lá em São Paulo está um pouco econômico. Muito bem. Me diga uma coisa. Como é que é o seu nome mesmo? Luciana. Luciana. Luciana, você já tem pai e mãe, já tem 5 irmãos. Que profissão você gostaria de ter na próxima reencarnação? Bem, eu sou professora e gostaria de ser professora. Vai voltar? Vou voltar na Você educação. vai fazer pedagogia? Sim. Por favor, apresente o reitor da universidade e o professor. 2 candidatos. Emprego garantido na próxima encarnação. Reitor de universidade e professor da faculdade de pedagogia. Por favor, gente, senão a palestra não anda. Olha, na hora.
Quem é o professor? Aquele ali é o reitor. Me diga uma coisa. O professor está representando todos os professores desde o prezinho. Porque se nós formos chamar todos os professores, você vai ter até a idade adulta, até a faculdade, vai esgotar o salão. Então ele representa todos os professores, desde o prezinho. Muito bem, como professora formada, você vai querer trabalhar numa escola particular ou vai trabalhar para o governo? Pensa bem. Particular. Apresente o proprietário da escola particular, por favor, que vai dar emprego para ela quando ela se formar. Emprego garantido na próxima encarnação. Pode apresentar-se olha só, o empresário da educação. Vai dar emprego para a nossa Luciana como professora. Muito obrigada pelo emprego, eu agradeço. Me diga uma coisa, Luciana. Você já tem emprego garantido, tem irmãos? Você é espírita nesta encarnação há bastante tempo ou não? Desde os 4 anos, porém a família é bem dispersa na religião, mas me considero espírita desde cedo. E você se sente bem com a doutrina espírita, assimilou bem o conteúdo, gosta, te faz bem? Me faz, porque me dá as respostas que a gente precisa, né? Principalmente que somos espíritos imortais e estamos aqui não para passar férias e para uma tarefinha bem complicadinha, como já estamos vendo aqui, né? Já começa na família. E vocês estão vendo que nós estamos descobrindo uma palestrante aqui, né? Ela é palestrante? Olha que performance, que legal. Obrigada. E me diga uma coisa, como na próxima encarnação, você vai querer nascer espírita de novo ou vai querer experimentar uma outra religião para conhecer os fundamentos de uma outra religião? Não, é interessante o conhecimento, mas eu prefiro ser espírita. Muito bem, apresente-se, pois, o presidente do Centro Espírita. Vamos lá, Quem vai ser o presidente do Centro Espírita na próxima encarnação? Não vai reeleição? Não, aí é outra encarnação. Vlamir, você vai ser presidente do Centro? Muito obrigada. Vlamir, a sua responsabilidade é tremenda, porque os pais vão trazer a Luciana pequenina para o centro. Você vai ter que cuidar da evangelização dela, sua influência sobre a personalidade dela vai ser gigantesca. Ela vai crescer, vai se tornar jovem, e você fica com o encargo de estimulá-la para ser uma espírita tarefeira, comprometida com a tarefa. Se você for um dirigente espírita desconectado com a função do centro espírita, a sua responsabilidade vai ser tremenda e pode desviar o caminho, o planejamento dela. Como espírita, se ela dissesse que queria ser católica, eu ia chamar o padre. Se ela dissesse que era protestante, eu ia chamar o pastor, mas chamamos o presidente do centro. Agora, como espírita, você quer fazer passe, fazer sopa, atuar como médium, fazer palestra, o que você gostaria de fazer? Lembre-se que esta simulação é superficial, não é isso que acontece lá. Os fatores a serem considerados são esses aqui. O que você gostaria de fazer como espírita no centro? Tem que pensar bem, né? Desenvolvendo desde pequena, realmente trabalhando nas obras sociais. Não quer trabalhar com mediunidade, nem a fazer palestra, nada. Apenas nas obras sociais, não quer ampliar? Não, quero a mediunidade também, e como palestrante. Como palestrante, mediunidade psicofônica, psicográfica, como é que vai ser? Eu estou mais acostumada com a fluidoterapia, que é o passe normal. Né? Não sei se teria esse mérito, né? Excelente tarefa. Não sei se teria. Então, já que ela vai ter essas tarefas de desenvolver, apresente o mentor da Luciana, por favor. Esse não vai reencarnar, esse vai cuidar das tarefas dela. Quem tem cara de mentor aí? Vamos lá, gente, coragem. Olha lá, levantou o mentor. Seja bem. E ele tem um jeito de mentor, né? Um jeito calmo. Né? Ele está bem sério. Você vai ter que me assumir. Você não vai reencarnar. Você vai cuidar dela durante todo o tempo. Luciana, você vai querer se casar?
Ah, sim. Gostou do casamento? Gostei. É uma experiência boa, né? Muito boa. Então, por favor, apresente o marido da Luciana, da próxima encarnação. Vamos lá, marido, apareça. O seu marido não está aqui hoje? Não, ele viajou, Tá. a mãe dele está doente. Então, pode ser o candidato de marido na próxima encarnação. Marido? Não tem marido? Pode ser alguma mulher que reencarne como homem, não tem problema nenhum, né? Não é mesmo? Pode. Pode ser. Mas não tem marido aqui, está faltando marido aqui no Paraná. Até em simulação está difícil arrumar marido. Mas ninguém me quer. Vamos lá, gente. Olha lá, apareceu o marido. Vai ser um marido bem expansivo, eu estou achando. Muito obrigada, eu agradeço. Muito bem. E você vai querer ser mãe outra vez? Sim, mãe de 5 filhos também, né? Ali como a minha mãe. A minha mãezinha já me deu um bom exemplo. Então apresente-se os 5 filhos da Luciana, por favor. Olha lá, o menininho já apareceu. O pessoal está afim de reencarnar mesmo, hein? Quem mais? 3, falta 2. Teve um lugar aí que a pessoa se apresentou, veio até o meio e voltou. Tem espírito que recua. Não desistam, venham. Faltam 2 filhos. Falta 2. Vamos, gente. Ah lá. Estão vindo. Estão meio em dúvida. Olha lá, recuaram. Ele deixa para a próxima. Desistiram. Isso acontece, viu, gente? O espírito desiste da reencarnação. Muito bem, 2 filhos, está faltando 2. Só 2. Eu vou ficar bem no lado moral. Tem alguém que pode se encarnar próxima desencarnagem? Pode vir, não recua não. O que aconteceu aqui é o seguinte, ela queria 5, mas o planejamento pôs 6. É isso que aconteceu. Muito bem. Você já tem profissão, tem família, tem marido. Está faltando alguma coisa? E sogra, sogro, pais, esses vão vir também? Essa parte eu vou... Veja bem, nós poderíamos chamar aqui o sogro, os agregados, os cunhados, as cunhadas, mas vocês já entenderam o processo que nós estamos querendo fazer aqui. Não há necessidade de fazer isso, porque nós poderíamos chamar aqui os seus alunos, sim. poderíamos chamar os seus colegas de trabalho, o diretor da escola, poderíamos chamar aqui a sua dentista, a sua ginecologista, poderia chamar um monte de gente, mas não há necessidade, vocês já entenderam o que nós estamos fazendo aqui, a sua vizinha, o seu taxista, mas não é preciso, a pessoa que faz a unha, a sua cabeleireira, mas para quê? O fato é que nós nos vinculamos com uma imensidão de pessoas durante a nossa estada na Terra. Mas não há necessidade disso, poderíamos chamar até os seus desafetos, inclusive espirituais. Mas não há necessidade de fazer isso, para quê? Nós já entendemos o que desejamos apresentar aqui. O que está simulado aqui de maneira muito superficial e adaptado para uma dinâmica é o que acontece com todos nós, sem exceção. As famílias e os relacionamentos são planejados, levando-se em conta essas ligações aqui. Só que há um detalhe fundamental nisso. Nós não somos máquinas, não somos robôs. Existe um planejamento, mas ele é alterado a todo instante, por causa da nossa liberdade de escolha. Existe um planejamento. A gente vem para a encarnação, mas a gente altera o que foi planejado antes. O que é que Deus faz? Na sua sabedoria, das leis por Ele estabelecidas, Deus junta os espíritos, vinculados por vários laços, de afetos, de desafetos, de tendências, de habilidades, e os coloca junto pelas ligações que têm entre si,
para atender ao planejamento de um espírito. E notem que cada um que aqui está representando a condição familiar, ou social, ou profissional, todos têm o seu planejamento próprio. E há um entrelaçamento sábio, inteligente, que leva em conta esses fatores para que todos progridamos no relacionamento saudável uns com os outros. Mas vocês imaginem os prejuízos que nós causamos aos planejamentos elaborados amorosamente, cuidadosamente para que a gente evolua, em virtude das nossas decisões, escolhas, egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, etc. Quantos prejuízos causamos aqui? Vamos começar a dar um exemplo. Imaginem os pais da Luciana. Estavam planejados para casarem-se, para darem origem a esta família grande. Mas o Vanim foi passear em Fortaleza. Que beleza, né, E papai? conheceu lá uma cearense daquele jeito. E casou-se com ela. E a sua planejada nem chegou a conhecer o Vanim. Pode acontecer? Perfeitamente que pode. Ele se casou com outra, aí a responsabilidade e o desdobramento fica por conta e responsabilidade dele. Ele alterou o planejamento dele, ele tem liberdade para isso, ele pode fazer isso. Qual vai ser o futuro? Não sei. Vai depender. E se ele se der bem com essa cearense que ele conheceu? Será que essa cearense foi fruto do acaso ou há um relacionamento anterior? Aí vai depender. Como é que a gente não sabe? A gente não tem consciência dos compromissos assinados e assumidos antes. Nós não temos lembrança consciente. Mas se ele se casar com outra, ou ela se casar com outro, e alterar todo o planejamento, os espíritos revêem tudo isso aqui. Vai ser revisto, a depender do andamento das escolhas e decisões de cada um. Nós não temos acesso a isso. Mas supondo que eles se casassem, sim. E a mulher do Vanim não quer ter filho, não. Quer viajar, fazer carreira. Ficou grávida, vou tirar esse negócio. Você cuida do corpo, né? Vou abortar. Acontece ou não? Acontece. E a Luciana é abortada criminosamente. Qual vai ser a reação da Luciana? Ela poderá voltar-se contra a mãe por vingança, se não souber perdoar, ou perdoar a mãe e replanejar a sua volta ao planeta. Não é mesmo? Depois de recuperar-se do prejuízo do aborto, etc. Isso pode acontecer. Mas supondo ainda que o casal tivesse a Luciana e jogasse na lata do lixo. Acontece? Acontece. E muito. Qual seria o destino da Luciana? Nós não sabemos também. Os méritos dela, os débitos dela, os deméritos dela, será acolhida, adotada, achada por algum cão que fica latindo e chama a atenção de alguém, ou um guarda que acha a criança lá de noite, quando tantos casos temos visto. Quais são os méritos desse espírito que foi jogado na lata do lixo, ou os deméritos, ou a aprovação, ou a expiação desse espírito? Nós não sabemos. Supondo ainda que tivessem a filha, teve a Luciana, não jogou na lata do lixo, criou ela, mas a mãe falou: ó, filho é só esta, os outros 5 vai ter que rever tudo. Tchau. Até a próxima. Porque a providência respeita a nossa liberdade. Respeita. O mentor está só acompanhando. Ele sabe, tem que cuidar de você. Ele tem consciência e conhecimento dos seus méritos, da assistência que você precisa, etc. Supondo ainda que tudo corra conforme aqui, e está acontecendo normalmente, o planejamento seguiu o seu curso, mas em determinado momento, a Luciana, quando teve o último filho, ficou viúva. Marido, pode desencarnar, por favor. Tchau, marido. Tchau, marido.
Já desencarnou. Estava no planejamento do marido desencarnar de acidente após ela ter o último filho. Estava no planejamento da necessidade dele. Seria eu o último filho. Exatamente. Mas o senhor pode ficar aí, é só o pai que morreu. Agora, olha o detalhe. No planejamento dela, estava previsto o quê? Ficar de viúva ou um segundo planejamento? Se ela resolver casar-se de novo, isto é, cuidado com a resposta. Se ela resolver casar-se outra vez, isto é planejamento ou é decisão do livre-arbítrio? Cuidado com essa resposta. Do livre-arbítrio. Pode ser as duas coisas. Pode, porque olha o detalhe. Pode ser que na prova dela estava viuvez com os filhos pequenos. Poderia estar na sua prova. Mas você está impedida de casar de novo? Não. Ela pode casar de novo? Só que se ela casar de novo, vem o pacote do outro, concorda? Vem o pacote. Vem o pacote do outro. Foi decisão sua casar de outra vez. Você vai ter que administrar essa nova realidade. Mas, supondo que um espírito muito amigo de todos os filhos, muito amigo seu, muito amigo do seu marido, sabendo da morte prematura do marido, que você ia ficar viúva, combinaram os três: quando o seu marido desencarnar, eu me caso com você para acabar de criar os filhos. Isso não pode ser um planejamento? Pode. Ela pode casar de novo? E se ela não quiser? Aí eu perco, né? Aí tudo bem, você leva adiante criar os 5 filhos. Sozinho. Mas estava. Então, o casamento, o segundo casamento, no caso de separação, nesses casos de acidente, pode ser planejado ou decisão do livre-arbítrio. Pode ser. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, que a gente não tem consciência dos fatos. Agora, vocês imaginem os prejuízos causados aqui por várias razões, entre elas a vingança, o egoísmo, o ciúme, a maledicência e por aí vai. Tantas situações bem próprias da nossa condição humana. Então, a Luciana vai casar de novo ou vai ficar viúva? Vou casar de novo. Então apresente o novo marido, por favor. Ela vai casar outra vez. O primeiro foi difícil. Tá muito difícil, gente. Vamos lá, marido. Pode ser uma mulher. Pode ser uma mulher. Vamos lá, gente. Ai, obrigada. Meu marido. Vai nascer homem e vai ser o marido dela. Muito bem. Agora, notem o detalhe. Supondo que o Vanim tenha se casado com a outra mulher que não estava planejado, tiver um tempo lá, ele pode se separar? As leis humanas permitem a separação? Claro que sim. E aí ele pode reencontrar aquela que seria planejada. Muitas situações acontecem assim. Mas como é que nós sabemos quando é decisão do livre-arbítrio e quando é planejamento reencarnatório? Nós vamos ver daqui a pouco. Está no Livro dos Espíritos. Está lá, claro, na escolha das provas. Acontece, Luciana, que o tempo passou. E os seus pais desencarnaram. Vanim, pode voltar à pátria espiritual com a sua esposa. Tchau, papai. Tchau, mamãe. Foi boa a experiência, Vanim? Foi boa? Foi bom. Os seus irmãos foram fazer intercâmbio em outros países e conheceram os estrangeiros lá e se casaram todos no estrangeiro. Pode ir para o estrangeiro. Tchau, irmão. Tchau, irmão. Pode ir. O professor se aposentou. Aposentado. Saudade, professor. O reitor também se aposentou. Os seus filhos tiveram a vida própria, construíram suas próprias vidas e têm o seu próprio planejamento. Podem seguir a sua vida, os filhos. Tchau, filho. Tchau. Vai cuidar de você. O Vlamir, o que é mesmo? O presidente, o senhor o que é? Da escola, o diretor da escola. O diretor da escola também aposentou, pode ir. Aposentou. O presidente do centro morreu. Quando morrer, vai ver. Tchau.
Gente, foi todo mundo. Agora, note o detalhe. Marido japonês. O segundo marido morreu. Ah, não! Não, meu japonês. Ajudou a criar os filhos, mas morreu também. Agora, um detalhe. Não está no planejamento seu a presidência do centro. Não está. Não. Todavia, com a morte do presidente, durante o desprendimento pelo sono, os espíritos te consultaram. Porque você está sendo uma boa espírita, uma boa palestrante, faz passes com carinho, você atua com dedicação estudiosa. Os espíritos te chamaram lá durante a noite e falaram: você aceita a presidência do centro? Vocês vão me ajudar? Aceito. Não estava planejado. E ela aceitou. Isso para lembrar um detalhe importante. Nem sempre a gente fica aquém do planejamento. Muitas coisas a gente vai além do planejamento. Porque nós não somos máquinas, repetimos. Nós não somos robôs. Nós temos vontade própria. Temos decisões pessoais que nos auxiliam a tomar decisões como esta, que vai além daquilo que foi programado. E agora, Luciana, você está com 99 anos de idade, acolhida pela própria instituição que você presidiu. Você foi uma ótima colaboradora do centro, você foi uma médium excelente, você trabalhou com dedicação, com ardor, você levou os projetos sociais com muito carinho, você aprendeu muito. Nós poderíamos relacionar algum tipo de desafeto aqui, mas não vamos fazer isso. Não vamos chamar a figura do obsessor, não. Mas eu te pergunto agora, você está prestes a desencarnar. Olha quem veio te buscar. A mesma turma que te ajudou. O que é que você leva de volta? As lembranças, o amor e o carinho. E isso significa o que para você como espírito imortal? O que significa esta bagagem de volta? A alegria, né? Do espírito. Chave para isso. Você leva o que consigo daquilo que você viveu? O mentor, se quiser dar um auxílio, pode se aproximar. Eu levo o amor de todos no meu coração e tudo que eu aprendi. Para as suas próximas vivências. Para minhas próximas. A minha bagagem. Isso! E essas bagagens são o quê? Luz. E a luz é o quê? É Jesus? É que eu queria tirar do seu coração a palavra experiência. Amadurecimento. Não falou. E eu cheguei. Você não pediu ajuda do mentor. E aí você leva consigo a experiência vivida em família, com os seus colegas de trabalho, com a atividade no centro espírita, a bagagem que vai se somando, etc. e tal. Isto é a experiência e esta é a finalidade da reencarnação. A gente nasce e renasce exatamente para amadurecer, para aprender com as experiências todas que vão se passando. E agora você vai desencarnar. O pessoal veio aqui te receber, o seu mentor está lá, vai te encaminhar. O que você teria para dizer para todos nós? Finda uma existência. O que você diria para você mesmo? Que eu levo as experiências boas e com as ruins eu quero ser melhor numa próxima existência. Muito bem. Que ficam esses laços afetivos, principalmente aqueles que a gente construiu com amor, que a gente conseguiu progredir junto, né? Porque mesmo errando, a gente está tentando acertar no rumo da grande luz. Então eu espero vir melhor, bem melhor. Então, meus parabéns, uma salva de palmas para a nossa Luciana. Vamos bater a foto aqui.
Obrigada. Muito E obrigada. leve com você de presente um exemplar da Revista Internacional do Espiritismo, porque você se apresentou como voluntária, iniciou o processo. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Gostaram dessa experiência? Aumentou as dúvidas ou clareou mais? Quem quer falar sobre isso? Alguma pergunta mais caprichosa nesse processo? Foi uma simulação parcial, que eu, como disse a vocês. Mas isso tudo acontece com todos nós. O objetivo da reencarnação é o progresso. E somos criaturas imensamente amadas. Imensamente amadas. E os protetores espirituais, eles planejam tudo para que a gente acerte. Tudo para que a gente evolua. Tudo para que a gente aprenda. Mas, normalmente, nós escorregamos por força da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Daí as adversidades, as experiências difíceis para podar, para tirar esta casca que ainda trazemos. Por outro lado, no planejamento, leva-se em conta a pesquisa do passado. Os espíritos vão pesquisar o passado do reencarnante, para conhecer as possibilidades que ele tem, nesta ou naquela área, para identificar locais e pessoas com as quais ou com os quais ele tenha que se acertar, reparar-se ou receber ajuda. Pessoas influentes. Quantos de nós aqui, todos nós podemos dizer, todos, não tivemos pessoas importantíssimas na nossa vida, a começar pela própria mãe, mas deixemos ainda a mãe de lado. A partir do momento que fomos crescendo, a primeira professora. Quem não se lembra da primeira professora? Hoje à noite eu vou contar uma história com uma professora, mas é para de noite, não vou contar agora não. Então, a identificação de locais. Por que é que nascemos em determinado local? O local em que nascemos, a época que nascemos, o lar que nascemos, foram planejados. As crenças, as habilidades, nós somos atraídos, porque nós mesmos nos atraímos em função das experiências que acumulamos, as tendências a estimular ou combater, os erros a corrigir, a aproximação com os futuros pais. Olha os itens importantes. Os espíritos levam o reencarnante a se aproximar dos futuros pais. Aquele período de perturbação, que não é sinônimo de quem está perturbado, mas é aquele período que o espírito vai perdendo a consciência. São os detalhes. A redução perispiritual, tão bem explicada por André Luiz. A fecundação perispiritual, mas também a fecundação física da união das células e a proteção que nunca falta durante a vida. Nunca. Somos criaturas imensamente amparadas. Aí alguém pergunta, mas por que acontece isso comigo? As cabeçadas, as adversidades, muitas delas poderiam ser evitadas, não fosse a nossa teimosia, não fosse a nossa negligência. São itens que se referem à reencarnação. Por outro lado, aprendemos em O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação, e essa imposição não é uma imposição, mas é lei, com o fim de fazê-los chegar à perfeição, justamente pela multiplicação das experiências. Agora, olha que informação vital. Pergunta 259. Do fato de pertencer ao espírito, a escolha, o espírito pode solicitar. Existem espíritos tão perturbados que não têm condições de fazer escolhas nenhuma. Aí os mentores fazem as escolhas. Alguns espíritos solicitam determinadas provas, e os mentores falam, olha, ainda não, tenho que chegar lá, eu quero nascer sem os dois braços, sem as duas pernas, calma, vou nascer sem o dedinho por enquanto, na próxima você nasce sem mão, etc. Porque a gente acha que chega aqui e vai abafar, e não, a gente vem aqui, a dificuldade é outra. O fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas
As tribulações da vida que experimentamos, nós a previmos e buscamos? Todas não, respondem os imortais. Previstos só os fatos principais, os que influem no destino. O resto corre por nossa conta. Muitas situações poderíamos evitar, poderíamos não passar, não fosse a nossa teimosia, não fosse a nossa vaidade, não fosse o nosso orgulho declarado, as nossas dificuldades próprias. Por isso que a gente renasce, né? Então, os fatos principais, os que influem no destino, a gente precisa pensar essa questão, ela merece uma análise profunda, merece ser pensada, refletida, pela importância de que ela se reveste. E o comentário de Kardec: dizem todos os espíritos que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Quando desencarnados, os espíritos começam a estudar o próprio passado, as próprias bagagens, para avaliarem o que precisam passar. Alguém que foi muito intolerante, que chega ao mundo dos espíritos e chega à conclusão que foi muito intolerante, ele poderá solicitar ou lhe ser sugerido que ele enfrente situações que o ajudem a vencer a intolerância, a impaciência, a falta de coragem, a falta de perseverança, a desonestidade, por exemplo. Então os espíritos, na erraticidade, amparados pelos mentores, programam encarnações com situações e ocorrências que lhes façam progredir, e esta é a finalidade da encarnação. No livro, amigo, como é que chama o livro do Jerônimo? Esqueci, que você comprou hoje. Puxa vida, eu vou lembrar o nome do livro daqui a pouco. Eu já quis falar para o Vlamir, eu esqueci. Depois nós procuramos na internet, eu achei, eu esqueci outra vez. Mas Jerônimo Mendonça, o chamado gigante deitado, que ficou 30 anos numa cama ortopédica, paralisado, ele só fazia este movimento aqui, e mexia a boca apenas. Ele ficou cego, até os 17 anos era um jovem normal. Começou com a paralisia nas pernas, começou a andar de muleta, cadeira de roda, até ficar na cama ortopédica. E o Jerônimo fez palestra pelo Brasil inteiro, transportado numa Kombi. E ele conta no livro por que ele ficou nessa situação. Porque quando, em vidas passadas, bem antigas, ele foi perverso, muito aventureiro com as mulheres, e quando alguma mulher recusava uma aventura, ele arrancava o coração dela na hora. Um facão ali, ó, abria o peito e arrancava o coração. E ele fez perversidades com muitos homens, com muitas mulheres, perversões sexuais inclusive. E ele, consciente desta dificuldade, ele solicitou nascer tetraplégico, viver a experiência tetraplégica. E o mentor dele disse para ele: mas Jerônimo, você já está consciente dos seus débitos, a sua consciência te pede isso. Mas ele já era um espírito, já em condições elevadas, já tinha se recuperado, já era uma criatura esclarecida. Ele falou: você vai ficar 50 anos na terra sem fazer nada? Vai ficar deitado na cadeira lá, sem fazer nada? Nós vamos te dar uma memória privilegiada, e nós vamos te dar uma ótima dicção. E ele veio durante 30 anos, tetraplégico, travado na cama, com dores horríveis no peito, precisava pôr saco de areia para suportar as dores. Ele fez palestras, fundou centros espíritas, escreveu livros, lançou LP na época, LP. E no livro, que eu vou lembrar o nome ainda, até o fim da minha abordagem aqui eu vou lembrar o nome. No livro ele diz que por causa da perversidade dele, ele despertou ódio em muitas criaturas. E por causa do ódio que essas criaturas tinham por ele, de vingança, essas criaturas ficaram nas trevas. Por causa do ódio que sentiam por ele, ficavam nas trevas. E ele faz uma confissão no fim do livro, de que muitos espíritos ele conseguiu recuperar,
trazendo-os de volta, tirando-os da treva, mas que restavam alguns ainda para ele recuperar. Agora, o livro tem 10 anos no máximo. Ele recuperou vários espíritos que estavam nas trevas por ódio dele, mas que tinha alguns que ainda estavam nas trevas por causa disso, que ele ainda tinha que recuperar. Que confissão de humildade, e ele estava trabalhando para isso, como fez Diana no livro Fé e Vida, que trouxe para vocês, livro inédito do Chico, onde Humberto de Campos conta a história de Diana, aquele espírito, Asas da Liberdade, é o nome do livro. Obrigado, Flamengo. Asas da Liberdade. E Diana, no livro Fé e Vida, que eu trouxe para vocês, é livro inédito, o lançamento do Chico, agora saiu outro, Verdade e Amor. Diana foi um espírito recuperado, contei na palestra ontem à noite, graças à ajuda de espíritos com perispíritos deformados, de quem ela foi mãe. E graças a esses espíritos, ela se libertou da imperfeição da vaidade, do egoísmo, do ciúme. Então a finalidade da reencarnação é exatamente essa: é nos fazer reavaliar a própria conduta na erraticidade, que é o espaço entre as encarnações. Em O Evangelho, Allan Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Pensemos na abrangência desta última e penúltima linha. Os desígnios cuja execução Deus lhes confia. E quantos de nós não nos desviamos disso? Por causa do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Na segunda parte, após o intervalo, nós vamos pensar muito do que está escrito aqui, nas tarefas e compromissos que Deus nos confia e que muitas vezes nós comprometemos por causa da nossa ignorância, da nossa negligência, da nossa teimosia. E Kardec, também no Evangelho, pela reencarnação, no mesmo globo, quis Deus que os mesmos espíritos que se digladiaram, que se maltrataram, tivessem ensejo de reparar os seus danos recíprocos, além de estabelecer sobre base espiritual os laços de família e os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Estamos todos muito comprometidos uns com os outros. Nós temos o dever de nos estendermos as mãos, o dever da solidariedade. Aqueles que matam, falei ontem lá, e tenho falado isso nas palestras, aqueles que matam, que roubam, que estupram, que violentam, que manipulam, que desviam, que fazem toda a sorte das tragédias materiais, morais e físicas que aí estão, no Brasil e fora do Brasil, se soubessem o que os aguardam, não fariam. E o nosso Vanim lembrou ontem que isso está em Justiça Divina de Emmanuel. Eu gostaria de ver esse capítulo depois, que eu não me lembrava disso. Gostaria de ver esse capítulo, porque vou reforçar essa afirmação com essa referência. Eu devo ter feito isso inconscientemente. O computador aqui pifou agora, não sei o que aconteceu. Será que eu desliguei? Então, porque se soubesse o que os aguardam, não fariam. E não é castigo, é apenas consequência. Então nós temos que pensar como é que estamos vivendo a nossa vida. Foi sozinho, viu, André? Alguma coisa aconteceu aí. Ainda bem que está no fim, já mostrei as transparências. Como é que estamos vivendo a nossa vida? Não vale a pena maltratar, explorar, não vale a pena nós prejudicarmos os outros. Todo prejuízo que nós causarmos a alguém, teremos que reparar mais cedo ou mais tarde. É do nosso próprio interesse andar direito, porque há leis que regulam os nossos relacionamentos. E a reencarnação é um recurso muito inteligente, muito sábio para nos corrigir, mas mais do que nos corrigir, nos ensinar. Porque nós temos que desenvolver esses princípios de solidariedade,
de fraternidade e de igualdade no respeito uns aos outros. Uma vez que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, comprometidos com a evolução mútua. Então, as situações que ocorrem no mundo, de aborto, de violência, de roubos, de desvio, de imoralidade, de assassinatos, de etc, 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 que nós não precisamos ficar relacionando, todo mundo está vivendo todo dia, está agredindo a lei, e isso terá consequência, porque, lembrando aquela famosa afirmação, muito conhecida de todos nós, existe injustiça, mas não existem injustiçados. Aqueles que promovem a injustiça responderão por isso. Aqueles que recebem a injustiça estão enquadrados em situações de sua necessidade de aprimoramento. Então o assunto é muito amplo, o assunto é muito abrangente. E o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, aquelas que o levem à expiação dessas faltas e a progredir mais depressa. Questão 264. Olha que afirmativa extraordinária. E esse livro, que não é meu, eu trouxe 10 exemplares, é um livro fininho, bem fino, é do Roberto Zanin. O Roberto Zanin é de Franca, no estado de São Paulo, é oficial de justiça, mas ele é muito tímido. Por mais que eu tente, eu não consegui que ele faça palestras, não consegui que ele seja entrevistado em público, mas ele é um pesquisador de primeira mão, e escreveu esse livro aqui, A Chave Perdida. Palingenesia é sinônimo de reencarnação, e ele fez uma pesquisa sobre a presença da reencarnação na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Para quem gosta de estudar e de pesquisa, é um prato cheio. Falando sobre a chave perdida, porque é exatamente a ausência do conhecimento da reencarnação que nos deixa perplexos diante dos fatos que se sucedem diariamente. Se nós colocarmos a reencarnação, nós vamos entender as diferenças humanas, as diferenças emocionais, as dificuldades de um e de outros, as potencialidades individuais, a capacidade de um honesto naquela área, os gênios precoces. Como explicar os gênios, senão através da reencarnação? Por que um gostamos disso e daquilo e de outros não gostam? Quais as causas de muitos traumas? Então ele fez uma pesquisa sobre isso. Esse aqui é nosso livro, considero o meu melhor trabalho, por causa de uma pesquisa em torno de uma frase de Allan Kardec. Aqui a nossa menina dos olhos, pela pesquisa também feita junto com Rogério Coelho, em trechos da codificação. Para vocês terem uma ideia, na Revista Espírita há uma apreciação magnífica de Allan Kardec sobre a questão da suposta combinação de números, coincidência de datas e coincidências numéricas. Quando houve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, vocês se lembram que circulou pela internet um documento que tudo dava 11, lembram disso? E aí, 150 anos antes, Allan Kardec recebeu um questionamento se haveria uma ciência na concordância dos números e na coincidência de datas. Allan Kardec deu a sua própria resposta, mas submeteu o assunto aos espíritos, que é uma resposta maravilhosa, é um dos capítulos do livro, são temas variados. Um outro tema é sobre os supostos lugares assombrados. Aqui em Cascavel vocês têm esquinas que não dão certo, abre lan house, fecha, abre quitanda, fecha, locadora, fecha, tudo que abre naquela esquina está... O que acontece naquela esquina está assombrada? É que se forma um campo magnético, como nesta casa, forma-se um campo magnético pelos trabalhos aqui executados continuamente. Então são assuntos da codificação, da Revista Espírita, que nós selecionamos. Aqui a minha referência de gratidão a Kai Barchutel e Ivone Pereira, não é um livro biográfico, é um livro de citações, estimulando conhecer o legado desses dois espíritos. Do nosso lançamento, Educação do Desejo, porque muitos desejos nossos não são éticos, muitos desejos nossos prejudicam pessoas e instituições. E o Deus, exatamente para falar das leis divinas.
proveniente de um e-mail que recebi. Uma pessoa me perguntou: mas onde estão as leis de Deus? Eu achei uma pergunta ingênua à primeira vista, mas depois, que pergunta inteligente. Nós estamos distraídos ainda sobre as leis de Deus, e para conhecer as leis de Deus é preciso ir lá no Livro dos Espíritos e ler lá, estudar a classificação que Kardec deu. E nós vamos fazer um intervalo agora. E quantos minutos nós temos de intervalo? Uns 20 minutos? 20 minutos, aí vira meia hora, né? Vira meia hora, agora são 3h20, 15 para as 4, estamos de volta então, e tragam o lenço, por favor. Vamos retomar então. A reencarnação, ela é um mecanismo sábio, como dissemos, de orientação e aprendizado aos filhos de Deus. O seu critério básico é a justiça. A justiça divina age com sabedoria, e Jesus apresentou a síntese da justiça divina quando nos afirmou: a cada um segundo suas próprias obras. Então nós estamos colhendo aquilo que plantamos, e estamos semeando para colher mais tarde, não é mesmo? Agora, algo interessante que poderia ser dito é que países e culturas reencarnacionistas, como a Índia, por exemplo, e países próximos, que aceitam a reencarnação, mas eles não entendem a reencarnação como a gente entende. É diferente o entendimento da reencarnação lá, que nós temos com o entendimento trazido pela doutrina espírita. A doutrina espírita abre um leque de aprendizados para todos nós, fazendo-nos compreender as leis divinas, etc., né? Ensinando-nos que o espírito não retrógrada, não nasce em corpo de animal, por exemplo. O espírito sempre progride. Então, os detalhes da clareza da doutrina espírita fazem muita diferença. Por outro lado, muitas vezes nós não cumprimos os programas reencarnatórios estabelecidos e planejados para que possamos evoluir, porque somos distraídos. O meio exerce uma influência gigantesca sobre nós. A cultura, os pais, a formação. Mas a providência sabe disso. Não ignora as nossas carências, limitações, fraquezas, fragilidade. Por isso nos repleta de amor, de amparo, de todos os lados e continuamente. Porque as experiências vão se repetir quantas vezes forem necessárias. Se nós não aprendemos hoje, teremos que reaprender e continuar aprendendo até adquirir a lucidez de agir conforme a lei divina. E isso é o processo evolutivo. Então, eu gostaria de, nessa segunda parte, falar sobre um tema que essa palestra originou-se das citações desse psicólogo americano, que estabeleceu aquela conhecida pirâmide das conquistas ou das necessidades humanas. As necessidades básicas, como alimentação, né? O descanso, a facilidade para o corpo, o bem-estar físico, segurança, as necessidades sociais, a autoestima e a autorrealização. Normalmente, a autorrealização do ponto de vista humano, confundida com dinheiro, com bem-estar, com facilidades materiais. Mas as necessidades humanas são muito gigantescas, porque nós somos criaturas frágeis ainda. Frágeis pelo nosso estado evolutivo, pelos aprendizados que ainda temos que fazer. Nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, como conhecido, uma evolução tecnológica que avança sem cessar, mas ao mesmo tempo um planeta de provas difíceis, de expiações, de situações complicadas, onde os relacionamentos humanos, em sua maioria, estão abalados pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela vingança, pela ausência de perdão.
Então a palavra entendimento é uma palavra-chave. Ela está totalmente embasada no Evangelho do Cristo, de nos entendermos mutuamente uns com os outros, de entendermos a nós mesmos e ao mesmo tempo entendermos os graves propósitos da vida que nos quer felizes. Eu vou me utilizar nessa segunda parte de um filme cujo tempo de duração, ele está editado, não vou usar tudo isso, mas originalmente o tempo do filme é de 2 horas e 45 minutos. Ele está editado em partes pequenas, curtas, e no total vai dar quase 1 hora, depende muito dos comentários que eu faço nos intervalos. Os intervalos vêm mais pela emoção do momento. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu esse filme. Para os que não viram, vai ser um prêmio. Para os que viram, vão se lembrar. Mas esse filme eu gostaria que nós assistíssemos juntos hoje. Mas durante a exibição dos trechos, vamos pensar nos propósitos da reencarnação. Nós que somos espíritas, nós que sabemos por que estamos reencarnados, com o propósito de progredir, de aprender, de aprimorar, de amadurecer, etc. Ao mesmo tempo, coloquemos a bondade divina em tudo isso. E ao mesmo tempo, embora se trate da história de uma criança, vamos transportar as situações que essa criança vai viver para a nossa própria realidade de adultos. Porque nós podemos perfeitamente transferir o que vamos ver aqui para as situações que vivemos uns com os outros nos difíceis e tensos relacionamentos humanos, em todas as áreas. Então eu queria fazer esse pedido para vocês. Ao mesmo tempo que vamos aproveitando a emoção do filme, da bela produção, nós vamos colocar a reencarnação ali. Vamos pensar na programação da reencarnação, tanto da família, como do professor, como da criança. E ao mesmo tempo vamos pensar nos desvios de rota, nos planejamentos desviados, na liberdade de agir, na influência que exercemos uns sobre os outros, na importância de nos respeitarmos, da importância de nos colocarmos no lugar do outro, neste grave desafio da vida humana, o desafio do aprendizado. O filme é esse. Quem já viu? Vocês não viram esse filme? Nenhum de vocês viu esse filme? Você já viu? Só você? Mais alguém? O filme, você, mais alguém? 2 pessoas só? Esse filme se chama originalmente Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Quem mais viu? Só 3 pessoas? Acertei na mosca, Vlamir. 3 pessoas apenas viram. Que bom. Então, esse filme é de 2007. Eu acho que esse filme foi feito na Índia, se não me engano. Acho que foi isso. É um filme de 2007, Toda Criança Especial. E nós vamos conhecer o menino Ishan. Um menino de 8, 9 anos aproximadamente, igual a todos os meninos nesta idade. Estamos vendo aqui a educação negativa, em primeiro momento, onde o educador educa aqueles alunos como uma plantação de abóboras, né? Todas têm que ser iguais. E a segunda, a educação positiva, a do espírito, né? Que faz a diferença, que não é o dinheiro mais importante. Então é isso que nós, professores, temos que ver. Não estamos ali com tudo igual. Cada um é um espírito, temos que fazer o nosso melhor. Como esse professor fazendo. Como é difícil. É difícil. A nossa realidade brasileira, inclusive, né? É. A nossa realidade brasileira, que difícil isso. Mas começa ali na tenra idade, a gente já começa a ver as más inclinações das crianças, as boas inclinações que a gente tem que perseverar estimulando, e a sementinha é plantada. É plantada. Eu trabalhei muito com massinha com as crianças, então quando a minha filha foi visitar a priminha,
com 6 aninhos, ela disse assim: titio, eu só brinco de massinha, porque eles foram no mercado comprar frutas e verduras para furar os alimentos e jogar fora, não seriam aproveitados. Então ele disse assim: não, tem muitas crianças passando fome e eu só trabalho com massinha e giz de cera. Pequenininha disse isso. E a gente consegue moldar, consegue fazer com que os coleguinhas respeitem. Eles são diferentes. Então, essa é a aproximação, é o gosto pela educar positivamente. Porque negativamente, então, depois, como adulto, como será? Vão levando tudo aquilo, né? E a gente considerar o propósito da reencarnação. O propósito. A gente vai ver a extensão disso, negativo e positivo. Nós temos que educar a inteligência, o coração, que é a parte moral, e o físico também, que é importante. Porque o corpo tem que estar bem para habitar aquele espírito, né? Muito obrigada. Obrigado. Claro. Vem aqui no microfone. Olha, é a primeira vez na apresentação dessa palestra que eu quero falar dele. Já apresentei alguns lugares, eu estou gostando de conhecer ele. As emoções ainda estão por vir. Eu não sou tão boa falante assim, mas eu gostaria de me expressar também. Eu sou uma professora frustrada. É difícil falar para mim. Fiz 2 concursos, passei nos 2. Tive a batalha da doença e não pude, em nenhum dos 2 momentos, trabalhar. Pedi um trabalho de voluntário na escola onde eu moro. Trabalho de amor, de dedicação, sem desejo financeiro, sem ser melhor, sem querer ganhar céu, simplesmente por desejo. Fiquei 1 ano lá, as crianças me amam. E fui vencida por uma pequena palavra chamada inveja. Eu tive que sair porque os professores que estavam lá não viram muita vontade em mim. E as crianças aprenderam a ver o amor, a dedicação, simplesmente pelo amor. E elas começaram a se equiparar, eu não sei se por medo de eu preencher uma vaga, e eu não consegui ficar. Mas até hoje me dói chegar na escola e levar meu filhinho de 6 anos e não poder ficar lá. Mas você não deve se considerar frustrada por causa disso. São experiências que a gente... A minha parte é essa, a dificuldade. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar tentando. Porque essa educação mora dentro de mim, esse desejo. Graças a Deus. E eu só gostaria de compartilhar isso. Que eu acredito nesse mundo da educação. Tá, obrigada, gente. Vem à noite hoje, tá? Porque a palestra da noite hoje é para todos nós, tá? Bom, eu sou um ouvinte. Aprendi muito. Você disse que nós trocamos algumas palavras que você aprendeu, mas eu fui o grande aluno. Então, na minha muito breve experiência profissional que estamos fazendo na área da psiquiatria, eu tenho sido muito mais um aprendiz do que um educador ou alguém que possa sanear a dor. E tenho visto que nós estamos conversando, por que nós ainda não somos os que são, os mais próximos, Vaninho, Orson, já são avós, por que os avós tratam os netos de uma forma diferente? Por que eu fui rígido, severo demais com os meus filhos e com meus netos eu sou doce, meigo, e que costumamos dizer
muitas vezes que o pai educa, o avô deseduca, nós chegamos à conclusão que não. O avô melhor educa, porque ele é só amor. Ele entra na vida da criança de uma forma diferente. Não está deseducando, em hipótese alguma. Esse filme mostra bem isso, né? Então, o que a gente sente que nós todos precisamos fazer com as crianças? Trabalhar as emoções. O que é isso? Ensine as emoções. Filho, olha o sol, que lindo. Está vendo? Deixa tocar na sua face o sol. Vem cá, juntos. Filho, olha a chuva, saia na chuva, molhem, tome chuva. Toque na terra, fala aqui, daqui sai o grão, a semente, aquela coisinha pequena. Está vendo? Planta, ela cresce, dá essa árvore, dá o alimento que estamos na mesa. Daqui sai tudo, abraça, filho, abraça e sinta o que é o amor. Sinta-se, liberação de serotonina, hormônios. Uma vez você falou uma coisa que não esqueci. Nós, tem colegas médicos aqui, sabemos que existe antibióticos de última geração. Mas qual que é o último dos últimos? O exercício do perdão. É o melhor antibiótico que existe. Natural. Ele disse isso. Então nós estamos presenciando, aí nós conversando, vem muita inspiração. O Orson fala uma coisa, eu falo também. Nós chegamos assim, gente, se eu pudesse dar uma dica de tudo, eu daria, ouça-te um pouco mais. Nós somos, quem já sabe, estamos na era da informática, nós somos um HD, todo mundo sabe que é HD, onde guarda as memórias, mas extenso, porque dentro das nossas consciências estão guardadas as leis de Deus. E em estando as leis de Deus, você falou uma coisa que, como que eu não sei chinês ali? Como? Foi genial aquilo. Muito, porque ali disse assim, gente, entendam a lei de Deus. As leis divinas, entendam-as. E elas não estão lá. Não, tampouco nos livros, não. Estão aqui, dentro de nós. Façamos mais essa viagem interior. Olhando para o céu, vamos chegar às estrelas, possivelmente, sabe lá quando. Mas o microcosmo, pequenininho, é uma dificuldade intensa. Então, que possa trabalhar emoção com os filhos. Toque, sinta uma lágrima. Filho, isso é lágrima. Está vendo? Aqui é suor. Aqui é emoção. Olha aqui, eu estou emocionado, filho. Filho, por isso que nós conversando, que talvez se eu tivesse filhos hoje, eu seria diferente. E a Sumaia perguntou, onde seria diferente? Eu ia trabalhar outra forma. Menos não, menos rigidez, mais sorriso, mais amor. E assim nós vamos vivendo. Algumas considerações, por favor, rapidamente. Orson não contou, mas esta é a história dele. Eu já sei. E muito da nossa também, porque éramos travados e bloqueados, até que um anjo bom nos desbloqueou, né? Isso acontece com muitos da gente. A emoção vai continuar à noite, Sociedade Espírita, Caminho da Luz, 20 horas. O nosso Orson vai abordar uma temática muito interessante, né? Uma mensagem do benfeitor querido Emmanuel, o auxílio virá. Quando? Ele vai contar. Ele vai contar à noite. E amanhã retornamos nesse espaço aqui pela manhã, às 9h30, trabalhando então possivelmente uma homenagem ao Céu e Inferno, 150 anos da obra. Somos imensamente gratos a todos, esperamos continuar então contando com o convívio e o carinho de todos, né? Podemos regressar aos nossos lares em paz e harmonia. Muitas das nossas sociedades a partir de agora começam as suas atividades, teremos um espaço até às 19h30 e depois recomeçamos. Muito obrigado pelo carinho e até mais.